Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma quarta-feira de tudo dentro da Fraternidade Mundo Luz. Hoje a gente vai para o tema Tédio no Lar, que vai ser direcionado pelo Ícaros. Desde já agradecemos a oportunidade à casa, aos mentores que guardem esse trabalho. E para a gente iniciar, vamos nos colocar em oração. Senhor, obrigado pela oportunidade do trabalho, da oportunidade do esclarecimento e de percebermos a sua bondade, que interferindo em nossas vidas, nos faz melhores espíritos todos os dias. Mestre, no início deste novo dia, nós te louvamos, porque temos a oportunidade de iniciar o dia revendo nossa conduta no direcionamento de nosso mundo interno e daqueles que nos rodeiam. Senhor, agradecemos pela oportunidade desta encarnação e dizemos ao Pai: nós te amamos, mas nos dê força para que esse amor não mais vacile e com os passos sempre firmes consigamos te dizer todos os dias: um com o Senhor o somos. Pai, que durante essa hora de estudo sejamos nós cuidados, amparados pela espiritualidade amiga. Favorecei, Senhor, todos aqueles que neste momento precisam de sua presença. Que sejamos uma união de amor e luz a irradiar pela terra, levando a sua bandeira de paz e amor, de caridade. Fica conosco, Mestre amado, hoje e sempre, que assim seja. Ícaros, é com você. Vamos lá. Pessoal, é uma honra para mim participar novamente, né, do estudo. Eu vim recente, né, para casa, estou em processo de aprendizado, né, não só do conhecimento do Espiritismo, mas o aprendizado do que realmente Jesus, né, o nosso maior professor, nosso maior mentor, né, exige e pede para a nossa evolução. É uma honra realmente pegar temas assim que mexe muito com a gente, eu em especial, né? Esse tema, esse capítulo, ao estudá-lo, ao entendê-lo, né, um pouco melhor, a gente vê o quanto é impactante o nosso convívio doméstico, né? É uma dificuldade para todos. Eu acredito que dificilmente não vai ter ninguém aqui que não vai se identificar com o texto, que não vai se identificar com as instruções, né, do nosso Emmanuel, que foi um grande professor durante a criação dessa obra, e sem dúvida ele deixa claro de que nós somos responsáveis, né, pela nossa conduta, pela nossa forma de levar o nosso ambiente profissional, o nosso ambiente doméstico, as nossas relações. Não existe ninguém mais responsável do que você mesmo, né? Então, vamos iniciar o texto, né? Deixo aqui aberto, né, cada um que quiser fazer alguma colocação, quiser colocar realmente algum acréscimo, por favor, fique à vontade de interromper e poder fazer a sua colocação. Vamos lá. Inicia com uma pergunta, tá? E é muito interessante que, durante essa análise desse texto, a gente percebe o quanto que o livro dos Espíritos são, sem dúvida, uma das formas da gente nos instruir. Eu mesmo tive um contato com o livro dos Espíritos recente, tenho estudado, tenho aprendido muito com ele, né? E a gente acha que parece ser um livro antigo, né? Mas ele é mais do que atual, parece que já estava escrito, parece que foi escrito ontem, porque retrata coisas exatamente que a gente vive no nosso dia a dia, nas condições atuais, na atualidade. Então, não se assustem se for mera semelhança com o que nós estamos vivendo hoje. Mas vamos lá.
Uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que entre os encarnados, frequentemente, só de um lado há afeição e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até repulsão? Como é que, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e mesmo em ódio? A resposta: não compreendes, então, que isso constitui uma punição, se bem que passageira? Depois, quanto não são os que acreditam amar perdidamente, porque apenas julgam pela aparência, e que, obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentaram um encantamento material? Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada em que supõe belas qualidades, vivendo realmente com ela é que poderá apreciá-la. Tanto assim que em muitas uniões, que a princípio parecem destinadas a nunca ser simpáticas, acabam os que a constituíram, depois se haverem estudado bem e de bem se conhecerem, por votar-se reciprocamente duradouro e eterno amor, porque assente na estima. Cumpre não se esqueça de que o espírito que ama, e não o corpo. De sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Duas espécies há de afeição, a do corpo e a da alma, acontecendo com frequência tornar-se uma pela outra. Quando pura simpática, a afeição da alma é duradoura, efêmera a do corpo. Daí vem que muitas vezes os que julgavam amar-se com eterno amor passam a odiar-se, desde que a ilusão se desfaça. Questão 939 do Livro dos Espíritos. É impossível não parar para fazer uma reflexão do que essa pergunta deve ser a que talvez todos nós já vivemos, né? Em algum momento da nossa vida, a gente, porventura, se iludiu, né? Por encantamento, por uma afeição muito aguçada pela outra pessoa, da qual a gente estava enamorados, estávamos apaixonados, estávamos encantados, e que, de uma maneira ou de outra, esse encanto se perdeu e realmente, às vezes, em alguns casos, se tornou uma aversão. Você passa a ter pela outra pessoa uma antipatia. E isso, né, em algum momento da nossa vida, principalmente quando a gente é jovem, a gente, né, se apaixona muito fácil, se encanta muito fácil, o coração está, né, ainda muito vulnerável a essas relações, e é natural de que, de uma maneira ou de outra, a gente tende a ter isso na juventude com mais frequência, né? E vai chegar em uma parte do texto que a gente tem uma responsabilidade muito grande, não só sobre nós mesmos, mas sobre os outros que estão ao nosso redor, né? Com quem a gente tem uma relação, com quem a gente tem algum momento, um encantamento, a gente tem responsabilidade sobre esse outro. E esse outro também tem responsabilidade sobre nós. Somos educadores de alma, né? Não podemos negar que a gente está aqui para nos educar e educar o próximo que está ao nosso redor. E quanto mais a gente tem instrução, ainda mais baseada no espiritismo, na espiritualidade, mais a gente tem a responsabilidade de participar da educação do outro. Almas que se educam realmente se amam. E a frase do que mais me chamou a atenção da pergunta, né, 939, é que quem ama verdadeiramente é a alma. Olha que coisa, né? Quantos corpos que já se imaginaram se amar e as almas não estavam realmente conectadas. Então, essa reflexão, ela mexeu muito comigo, porque até pouco tempo eu ainda tinha uma visão míope de que o encantamento, o amor, a paixão, ela era do corpo, o corpo que amava. E aqui deixa bem claro de que verdadeiramente quem ama é a alma, né? Então bate uma certa
questão na nossa mente de que quantas vezes a gente usou do corpo do outro para invadir a alma e fazer mau uso desse sentimento que, porventura, a gente despertou em alguém e que, de uma maneira incoerente, nós permitimos que essas almas se encontrassem e que se vivessem em função só do corpo. Então, eu não consigo não dar sequência no texto sem antes fazer essa reflexão de que, realmente, o questionamento que Kardec fez aqui deixa claro de que isso, há tantos anos atrás, já tinha realmente muitos questionamentos sobre convivência. Por que as convivências eram tão difíceis em algum momento e depois, de repente, se tornavam relações tão duradouras, tão afetivas, que perpetuavam por anos? Ao contrário de outras relações que tinham, né, no início, um afeto muito lindo, muito aguçado, muito romântico, e de repente se tornava em ódio, inimigos, e até a gente vê casos até hoje que se transforma aí até em crimes, homicídios e coisas, né, bem mais pesadas e desagradáveis. Então, desde a época da criação mesmo desse estudo, nós já tínhamos essa reflexão, e agora, em pleno 2024, a gente ainda tem tanta dificuldade nessas relações. Tanto conosco mesmo, né? Até mesmo pessoas que não têm ainda uma pessoa a ser dividida, um companheiro ou uma companheira. Você é responsável pelo seu corpo, você é responsável pelo seu templo, que é o templo de Cristo, o templo de Deus é o seu corpo. E quantas vezes esse corpo foi submetido a situações, né, de interesses puramente carnais, e que acaba gerando um impacto para você e, às vezes, para o outro, do qual a gente acaba se envolvendo. Fica essa reflexão e vamos dar sequência ao texto. Entre muitos pares de criaturas enleadas nos ajustes do coração, o tédio reponta, lembrando ácido inesperado, azedando a vida em comum. Algumas vezes, é o parceiro que se arroja na indiferença. De outras, é a parceira que se entrega secura ou relaxamento. Tão logo surjam semelhantes pragas na lavoura doméstica, é razoável que se faça judiciosa autoanálise, de lado a lado, a fim de que o parasito destruidor da felicidade seja erradicado completamente. Como não falar do quanto isso é comum na nossa vida atual, né? A relação com o outro, em algum momento, nessa parte do texto, ela não vai ter só a parte afetiva, a parte agradável, a parte amorosa, que tanto a gente encanta um pelo outro. Vai ter algum momento que vai apresentar situações que vai azedar a doçura da relação. Então, se somos realmente, né, estamos realmente completos na vida um do outro, em algum momento vai acontecer. É claro que Emmanuel, ele, claro, sempre fala aqui de casal, deixa mais claro como família, o tédio no lar, mas isso serve para qualquer relação de amizade. Quando você percebe que a amizade vai ficando mais íntima, vai começando a ter a parte azeda da situação. Relações vão ficando mais íntimas, e com isso também vem a parte que tira todo aquele encantamento do início, né? Então, ele deixa bem claro que pode haver dos dois lados. Dos dois lados pode haver esse enfraquecimento, essa dificuldade de lidar até com o próximo, né? E aí ele fala, se essa praga na lavoura doméstica, né, aparecer, o que a gente tem que fazer? Uma autoanálise. Alguém quer fazer algum comentário? A gente precisa de entender que, quando ele cita praga, olha o quanto isso é importante para a gente fazer a nossa reflexão. Nossos relacionamentos, principalmente casal, claro, evidenciando mais a vida de um casal, em algum momento que a gente se sente atacado por esse sentimento de angústia, de que não tem realmente mais aquele brilho, o que tem que ser feito? Uma autoanálise.
temos que, né, discutir aquela situação. Os casais precisam de trabalhar situações que realmente desperte um no outro, de que não está perfeito, claro que não vai ser perfeito nunca, mas não está realmente satisfazendo as necessidades um do outro. Por que não conversar? Por que não fazer essa autoanálise e discutir realmente o que pode estar atrapalhando antes que essa praga domine a lavoura daquele sentimento tão bonito que aflorou lá no passado? Quando o homem e a mulher se confiam um ao outro pelos vínculos sexuais, essa rendição é tão absoluta que passam praticamente a viver numa simbiose de forças a qual, se as duas almas habitassem num só corpo. Olha que parte impactante. Não tem como dois corpos, né, ocupar o mesmo espaço. A física fala isso, né? Mas no mundo espiritual, isso é tão bonito que no espiritual isso ultrapassa. Nós conseguimos romper a lei da física. E com isso a gente consegue atingir dois corpos em um só corpo. Duas almas em um só corpo. O quanto é importante a união de duas pessoas, mas o quanto isso é forte. O quanto a gente precisa entender que não temos uma relação que ela é só... Hoje, cada dia que passa, as pessoas deixam mais solta essas relações. Vai durar quanto tempo tiver que durar, a gente fica com um, fica com o outro, as relações vão ficando cada vez mais soltas, menos obrigação, mais sentimento, mais prazer. E aí a gente esquece que naquela conjunção de um casal, de uma história de duas pessoas, não temos como fugir. A relação é muito impactante, muito forte, ao ponto de duas almas habitarem em um só corpo. Quando eu li essa frase, eu fiquei em choque. Temos que pensar muito sobre essas questões. O quanto a gente invade a alma e o corpo do outro. E o quanto o outro também faz isso sobre nós. Então, precisamos de pensar em moderar nossas atitudes para que não atrapalhamos, né, que essa união seja tão boa e positiva, mas que a gente também não deixe sequelas, não deixe danos na alma, no corpo, na mente dessas pessoas. No ligamento afetivo, ambas recordam o cérebro e o coração, vibrando em sintonia numa existência indivisa. Compreensível que se um dos companheiros, ou mesmo ambos, esmorecem na indiferença, se cogitarem da responsabilidade que abraçaram um perante o outro. É a morte da união que sobrevém, inevitável, com os resultados dos infelizes que se fará seguir indiscutivelmente. Verificada a presença do tédio, é imperioso ausculte cada um deles, o próprio íntimo, de modo a saber se o desequilíbrio estará enraizado nos desregramentos poligâmicos que nos marcaram a individualidade em existências pretéritas, a fim de corrigir-se em salvadora dieta emotiva, a compulsão que, porventura, os arrastes ainda para a fome dos prazeres inúteis. Pessoal, é muito forte essa parte. É algo assim, se porventura a gente se permite, né, a sentir esses desejos que porventura somos, né, infelizmente, constantemente influenciados, é impossível não ter, em algum momento, vontades de ter momentos com outras pessoas, em outras circunstâncias, que o tédio, de uma maneira ou de outra, vira aquela praga que no início do texto a gente reportou, de que ela vai dominando a lavoura daquele encantamento que foi, né, inicialmente feito, e a gente vai perdendo todo aquele encantamento, e aí vem o tédio, e automaticamente a gente percebe que em algum momento isso estava habitado na gente. No fundo, e quantas pessoas aqui já não colocou a culpa em outros por ter caído em tentação,
em ter talvez praticado aí o adultério, em algum momento pode ter se sentido atraído por outras pessoas, e a culpa fica sendo do outro. E aí esquece de que isso pode estar enraizado em suas existências pretéritas, em vidas passadas. Você vem carregando situações de vidas que você já viveu. E certamente, em algum momento, isso vai aparecer novamente nessa existência. Até porque você está aqui para tratar essas questões. Não é à toa que você está encarnado, não é à toa que você está vivendo essa vida para resolver questões de vidas passadas. A evolução da sua vida atual depende de você trabalhar aquilo que não foi, infelizmente, trabalhado em vidas pretéritas, em vidas passadas. Então, se você hoje tem, às vezes, um apetite sexual, uma compulsão, uma vida desregrada, cuidado, não põe culpa no mundo, não põe a culpa no outro. Ah, a pessoa que está comigo não me consegue me saciar, a pessoa que está comigo não me faz bem, então eu vou buscar, porque eu quero ser feliz, eu quero buscar felicidade nesses prazeres inúteis, como o próprio Emmanuel citou, né? E aí vem a coisa que todo mundo aqui vai se chocar. Provavelmente isso vai ser um impacto que para mim foi. A sexualidade do casal em função de alimento magnético. Se você parar para pensar, em diversos casais, né, se buscaram o quê? Prazeres. Buscaram satisfazer suas sensações sexuais. E esqueceu que quando existe o ato sexual entre duas pessoas, naquele momento, naquele casal, nada mais é do que está acontecendo uma alimentação magnética. E se esse alimento magnético está indo para os dois lados, certamente, se não for bem trabalhado, vai trazer transtornos também. Aquele ditado, né? Você alimenta corpo e alma quando vocês estão juntos ali naquela relação. Se em algum momento você não trabalha isso de maneira educada, de maneira respeitosa, em algum momento esse alimento magnético pode também deixar sequelas e pode atrapalhar a evolução um e do outro. Então é muito importante entender que a sexualidade do casal existe sobretudo em função de alimento magnético, entre os dois corações que se integram um ao outro. E daí procede a necessidade de vigilância, para que a harmonia não se perca nesse circuito de forças. É uma questão muito importante de que nessa troca de energias, nesse campo magnético que se cria durante um casal, não podemos deixar de respeitar que durante aquele processo é responsabilidade dos dois. Ah, mas meu parceiro ou minha parceira, as coisas não estão indo bem. Senta, conversa, faz uma análise. Trabalha isso internamente. Às vezes, no mundo hoje, tende a buscar refúgio em questões pornográficas, hoje, né? Vamos falar a verdade aqui, não tem ninguém aqui que é de menor no grupo, mas quantas pessoas, e a gente era comum encontrar sex shop, tinha muita coisa, muita forma de prazer individual. Ah, eu não consigo aqui, não consigo ali, então vou buscar dessa forma. E no fundo, está buscando um vazio que está dentro de você. É você que é responsável pelas suas relações, com seu próprio corpo e com o corpo do próximo. Então a gente precisa de trabalhar, porque nessa relação a responsabilidade é dos dois. Precisa ser trabalhada e manter vigilância. Emmanuel fala, e salvadora dieta emotiva. Quantas vezes a gente precisou de, às vezes, dentro de uma relação, né? Às vezes é necessário pensar o quanto a sua mente está contaminada de coisas que a gente acaba se, né, permitindo, ainda mais hoje com a internet, você acessa coisas de todos os níveis, e você acaba alimentando desejos, vontades, o que é normal, somos humanos, nossa mente, infelizmente, é muito aberta para muitas coisas, e acaba que a gente acaba se poluindo com informações que não deveria estar na sua mente. E aí você para pensar, será que nós estamos fazendo uma dieta emotiva? Será que a gente está realmente
trabalhando nossas compulsões, que porventura pode nos arrastar para prazeres inúteis? Em algum momento da sua vida, será que você não preencheu seus vazios justamente esses distúrbios, essas vontades carnais? E aí você percebe o quanto que isso pode ter impactado na sua existência, na sua evolução? Então, Emmanuel já traz um alerta e fala: não perca a harmonia, não se perca na harmonia e não esqueça do circuito de forças que tem entre um casal. É muito forte, muito importante que ambos entendam que nessa troca de forças, os dois saem ganhando ou os dois saem perdendo, quando acontece um desequilíbrio. No outro lance da experiência, observarão parceiro ou parceira, conforme o caso, que a influência de alguém lhes atinge o âmago do ser, incitando-os a ligações sexuais diferentes. Olha aí, de novo, confrontando o que a gente, às vezes, em algum momento da nossa existência, né, nós estamos falando aqui, provavelmente muitos aqui são casados, ou estão namorando, ou têm os seus parceiros. Em algum momento da sua vida, vai acontecer de você passar por uma vida, né, em algum local, encontrar com alguém que pode despertar em você um desejo, que pode sim você se sentir atraído, né? E aí vem a possível traição, né, de um relacionamento. Às vezes naquela situação a gente acredita que isso pode ser positivo, né? Porque a gente acredita muito no acaso, né? Nada é por acaso. Então, a pessoa apareceu na minha vida, pode ser que realmente seja para mim ser feliz e quem sabe tentar, pode ser, mas cuidado. Aqui vem só um alerta, porque durante a sua existência isso vai acontecer. Vai haver esses sinais que alguém vai despertar em você. Mas e você, está em qual situação? Você está pronto para enfrentar? Né? E a existência entre dois casais vai ter um momento que, naquele momento, por mais que o tédio já atingiu o seu nível elevado, pode acontecer justamente de você ter esse apetite por outra pessoa, interesse por outra pessoa. E aí vem, você está precisando de sentar e fazer sua autoanálise. Em que ponto você se encontra, quais são realmente seus fundamentos com o casal, e se realmente você está disposto a viver essa troca energética com quem você escolheu. Porque cuidado, porque essas trocas magnéticas com pessoas, com outros afetos, isso pode custar a sua evolução, a sua qualidade evolutiva. É o pretérito que volta, apresentando de novo aquelas mesmas criaturas com quem talvez tenhamos enveredado no labirinto de experiências francamente infelizes. Carregam consigo os mesmos ingredientes de sedução com que nos arredaram de obrigações assumidas, sugerindo-nos o retorno a processos de vidas incompatíveis com o nosso dever e tentando deslocar-nos a mente dos alicerces do equilíbrio em que o tempo nos restaurou. Ou seja, fato que todo mundo fala, né? Eu passei por uma situação, abalou minha estrutura, modifiquei minha trajetória. Quantas pessoas que estão vivendo relacionamentos, eu tenho um caso na família, que é um caso atípico, mas foi assustador quando a gente ficou sabendo disso, é um primo meu, e com 2 filhos, casado, tinha uma vida até, né, razoavelmente boa, né? A gente nunca sabe o que passa entre 4 paredes, mas era relativamente positivo, era um casal com filhos pequenos, e teve um caso da esposa dele, né? Ela simplesmente se apaixonou por uma pessoa, o pessoal, ele trabalhava no ramo de aviação, e essa mulher largou os filhos, largou a família e foi embora. Abandonou todo mundo por uma aventura. Apaixonou por um piloto de avião, e parece até caso de novela, né? E a situação é que deixou ele com 2 filhos. E pode parecer
Hoje parece que isso é caso tão comum, né? Mas olha o impacto que isso gerou. Olha que essa falta de compromisso com seus alicerces, com aquilo que você acordou, para que você pudesse, nessa vida, você pudesse trabalhar. Porque você pode até participar de possíveis aventuras, mas e o quanto legado que você pode deixar, e o estrago que você pode deixar? Porque você pode deixar uma família, né? Você pode atrapalhar outras famílias também, dependendo dessas aventuras. Então, cuidado, que ele fala, que essas questões voltam de vidas passadas, que você já tinha uma certa ligação, te passa de novo para ver qual é o seu comportamento. Olha o quanto a espiritualidade é maravilhosa. Ao mesmo tempo, a gente é testado, né? À toa que a gente está num mundo de prova e expiação. Então, se alguém tem dúvida, é só você pesquisar que você vai entender que você está aqui para poder, primeiro, acertar uma penitência da qual você já tinha pedido permissão para pagar, e a outra, fazer provas. O que são provas? É você ser testado. Quando você vem para o mundo, você já nasce com uma aprovação, né? Você vai ter que passar por todas as diversidades. E como é que vai ser seu comportamento diante delas? De uma maneira ou de outra, você vai precisar de ser, né, colocado em xeque. E aí? Lá naquela vida passada, você, vamos falar a palavra aqui correta, enfiava o pé na jaca, não tinha respeito pelo próximo, não tinha respeito pelo próprio corpo, e sexo de forma desvairada. E aí, o que acontece? Nessa vida, você é submetido a esses testes. Vai passar pela sua frente pessoas que vão despertar em você desejo, vai passar por você situações, ambientes que vão propiciar isso. A pornografia está aí, é com um clique hoje. É impossível você controlar a pornografia, que no passado você tinha que ir numa locadora, você tinha que ser maior de 18 anos, você tinha que fazer quase que uma entrevista para você conseguir pegar uma fita pornográfica. Agora, hoje a pornografia está praticamente 0800, à vontade, para todo o público, de crianças, mulheres e todo gênero. Então, a situação ficou muito mais fácil. E aí você é testado. Que tipo de conteúdo que você vem assistindo, colocando, músicas, tudo aquilo que estimula os seus apetites, adormecidos de vidas passadas. Se alguém quiser fazer algum comentário, fica à vontade. Rosana, por favor. Desculpa. Não, não tem problema. Nós precisamos lembrar também que os fluidos energéticos que nós trazemos para dentro do nosso lar influenciam demais. E aonde nós, claro, passa uma pessoa bonita, você olha, isso é normal, isso é saudável. E comenta, eu comento até com o Luiz quando vejo um homem bonito, uma mulher bonita. Isso faz parte, é saudável. Agora, todas essas energias que nós trazemos para a nossa casa, porque o pessoal fala assim, que a mulher tem sexto sentido. Não é o sexto sentido. É a percepção de que aquela energia já não é a mesma. E é muito comum a gente ouvir assim, mas eu já sabia, tanto o homem quanto a mulher, porque aquele fluido energético, ele está dentro daquela casa, daquela relação. E aonde nós, que já estamos mais sensíveis ao que é certo, mais sensíveis ao sofrimento do outro, aí a gente pensa duas vezes. Por que me envolver numa situação que não vai dar certo? Por que as pessoas hoje entram para um casamento falando assim, se não der certo, eu separo? Então, nós precisamos começarmos a cada vez mais auxiliarmos a esses casais, mostrarmos que existem formas de serem felizes, formas de se reunirem novamente. Tem uma pessoa que eu cada vez mais eu admiro, e passa por uma situação
complicada, de traição, mas essa pessoa se preocupa com aquele que fez toda aquela traição, e é uma pessoa que, quando eu analiso, eu falo, como é sábia essa pessoa. Que ainda, com todas as dificuldades pelas quais ela está passando, ela tem a preocupação de tentar melhorar a vida daquela pessoa. Então, nós podemos auxiliar de que maneira? Não é só dando bons conselhos, não. É mostrando ao outro, através do nosso comportamento, que é viável o casal, com todas as dificuldades que a gente tem, com vontade de pegar pelo pescoço, torcer o pescocinho, que isso é normal, isso é natural. Mas, mesmo assim, nós temos a condição de darmos o exemplo de que vale a pena. Claro, chega um ponto, não dá certo, ninguém vai se matar por isso, ninguém vai se sentir culpado o resto da vida. Mas nós precisamos fazer de um tudo para que dê certo. Não é na primeira discussão, na primeira desavença que a coisa acaba toda. Então, nós temos essa missão, porque isso é uma missão. Quando católica, nós fazíamos, o Luiz e eu, encontros de casais. Por que não termos encontros de casais espíritas? Porque todo mundo acha que casal espírita não tem problema? Todos nós temos. Então, chega um momento que nós estamos precisando criar esse tipo de laço familiar. E lembrarmos que nós somos humanos, mas nós somos humanos que não acaba a vida, né? Somos eternos. E todas essas influências, elas podem continuar vindo e vindo novamente, até a gente aprender o que realmente vale a pena dar sequência na nossa vida terrena. Obrigada. Gente, mais alguém gostaria de fazer alguma explanação, algum comentário? Fica à vontade, gente, por favor. Aqui é um grupo de estudo, o objetivo é justamente ter essa troca de conhecimento, experiência. Claro, a gente tem aqui como mentores, né, os que conduzem a casa e nossos amigos espirituais, mas todos nós temos o direito de falar, de se expressar, e até mesmo relatar algum caso, alguma situação que já tenha vivido, né? Mas eu vou dar sequência ao texto e a gente, no final também, a gente vai dar uma parte para a gente poder fazer alguns comentários. Diante do que a Rosana falou, olha que interessante, que situação que é tão impactante. A Rosana deu um exemplo, e agora, de uma situação da qual pessoas viveram, né, situações talvez de traição, e foram tem gente que tem um nível tão evolutivo que consegue entender no outro de que aquela pessoa que entrou, aquela terceira pessoa, vamos chamar de aquele intruso num casal, ele não é realmente um culpado da situação, né? E aí a gente acaba entendendo que ele é um amigo espiritual que também precisa de ajuda. Então, é um nível evolutivo muito, né, muito elevado para ser até comparado com a gente, sem dúvida, né? Teve casos que já foram comentados aqui em outros estudos, de que hoje, né, aquelas pessoas que se separaram por possíveis traições se tornaram amigos depois. A ex-mulher frequenta a casa do atual casal e vivem bem, tem uma harmonia, os filhos viajam juntos. Então, assim, quando chega nesse nível, a gente tem que reconhecer que é bonito, né? Que a gente não tem, na verdade, não é aquela pessoa que acabou com aquela relação. A relação foi não conduzida de maneira adequada pelo próprio casal. Como o Emmanuel disse, se você perceber que está chegando, né, aquela praga na sua lavoura do seu relacionamento, começa a fazer a devida análise.
o que está atrapalhando, o que não está deixando realmente ser um ambiente mais saudável. Evidente que vai ter altos e baixos, não temos como fugir, né? Não existe relacionamento perfeito, não existe, né, casal perfeito. Vai ter indiferenças, situações, vai ter momentos de que vai ter esfriamento, e é isso que esse capítulo deixa bem claro. E para finalizar, o último parágrafo deixa exatamente claro que a própria Rosana acabou de citar. Seja qual for o motivo em que o tédio se fundamente, recorram os companheiros imanizados aqui é mesmo que magnetizados, ou seja, marido e mulher, casal, né? Que o casal, os dois são imanizados, são conectados um com o outro. Em mútua associação no lar, ao apoio recíproco mais profundo e mais intensivo. Com isso, estarão em justa defesa da harmonia íntima, sem castigar o próprio corpo. E reeducar-se-ão sem hostilizar os que, porventura, lhes demonstrarem afeto, mas acolhendo-os no mais na condição de cúmplice das aventuras deprimentes, a que se renderam outrora, e sim por irmãos queridos, com quem podemos fundir-nos em espíritos no mais alto amor espiritual. Dani, por favor, meu amor. Pode falar. Oi, queria te parabenizar, você está conduzindo muito bem, parabéns, amor. Então, Nossa, me deu um branco aqui agora, gente. O assunto a espiritualidade está me fazendo muito bem, como o casal Rosana até citou, né, que a gente podia fazer um encontro, porque eu e o Ix, a gente sempre teve uns atritozinhos, e a gente decidiu, vamos estudar, vamos entender um ao outro, e está dando super certo, a gente só tem a agradecer, esses estudos estão fazendo muito bem para a gente, para o casal, né, em si, e é isso, eu só tenho que agradecer a espiritualidade, gente. Fiquem todos com Deus, não deixa ele acabar aí. Beijo. Então, pessoal, é assim, para a gente fechar esse texto, né, parece ser uma coisa assim tão cotidiana, né? A gente não temos isso aqui escrito, parece que realmente foi escrito ontem, né? Porque isso é tão comum, né? Essas questões casais se rompem por aventuras, por situações que acabam, né, demonstrando afeto por pessoas que acabam aparecendo na nossa vida. Foi o que a Rosana falou, né? Desejos, né, desregrados, maneiras de pensar que às vezes muda, que a gente fala que a gente está sempre, a gente acha que, né, a vida é só aventura, eu vou viajar o mundo, vou conhecer pessoas, vou viver experiências novas. Claro que, em momento algum, Emmanuel deixa isso aqui como proibido, como um castigo, se você não seguir o seu acordo como casal. Ele não determina que isso é uma proibição, que você não possa experimentar e sentir afeto, né, por outras pessoas. Ele só fala para você fazer a sua autoanálise. Até que ponto você está disposto a colocar tudo que você vem construindo a troco de quê? De prazeres inúteis? Até mesmo no início do texto, na pergunta 939, deixa claro de que quem ama é a alma. Então, você está atrás do corpo ou você está amando só aquela parte carnal da pessoa? Né? Vamos chegar num estágio, isso é difícil falar, mas tenho certeza que muitos aqui podem se identificar, que não vai ter mais a questão sexual entre dois, né, entre o casal. E aí? Como é que vai fazer? O que é que vai te satisfazer em estar do lado do outro? Se você se uniu a uma pessoa por questões sexuais, isso vai ter, em algum momento da fase, né, da vida, que vai diminuir, que esse ato sexual não vai existir com mais frequência, ou talvez vai ter até talvez abstinência contínua disso, por uma questão de saúde, por uma questão de idade, fatores que a gente não sabe descrever todos, mas o que vai prevalecer? O afeto, o amor de alma, né? A gente vê, às vezes, assim, cenas que eu falo com a Dani, que a gente, às vezes, sai, eu vejo casais, assim, de velhinhos mesmo, aí aquilo choca,
aquele carinho, andando com dificuldade, ajudando o outro a atravessar a rua. E aí você fala, o que fez esse casal chegar nesse estágio de afeto tão bonito, ao ponto de que você sabe que não tem mais vida sexual ali, mas você sabe que tem um afeto, que tem um amor, um carinho. Um coloca o outro no sol, como o padre Fábio de Mello também fala, né? Quem vai me colocar no sol e quem vai me tirar do sol? Na minha velhice. Porque, às vezes, naquela hora é que só vai prevalecer o amor. E, sem dúvida, não vai ter mais atos, não vai ter mais apetites, mas vai ter outras coisas que vai sustentando. E é aí que vem uma frase que eu comentei com a Dani, que era engraçado, na nossa último estudo, foi onde eu até, acidentalmente, eu vi num status de uma pessoa que postou, que fala assim, felizes dos que se apaixonam pelas almas, ao invés dos corpos, porque vocês irão se reencontrar novamente. E é disso que a gente precisa, né? Se apaixonar pelas almas, se encantar pela alma do outro. É claro que a relação, né, entre um casal, como Emmanuel deixou bem claro, ela é importante para alimento magnético, né? Mas como também sabemos, no plano espiritual não existe ato sexual, mas existe amor, existe afeto, e as almas vão ter esse amor perpetuado em outras existências. Então, a gente precisa realmente de ter essa oportunidade de dividir isso aqui em grupo, igual a gente está aqui no estudo, mas é justamente para a gente também ser educadores de almas. Se nossos filhos serem educados dessa forma, se nós todos aqui, de uma maneira, puder educar seus filhos nessas questões sexuais, você vai estar ajudando a eles não colherem frutos da sua vida desregrada. Então, imagina, eu sou pai de 2 homens, né? Meu filho mais velho está com 21 anos e namora, né? Eu tive com ele uma conversa sobre o que é a importância de estar com uma pessoa. Claro que eu não posso dominar 100% das decisões dele, mas ele sentiu a vontade em continuar um relacionamento com essa pessoa e está indo muito bem, por sinal. É o primeiro namoro sério, né? Já frequenta a casa, a família já gosta, já se aproximar. Mas eu falo com eles, se conheçam aos poucos, não passa com o carro na frente dos bois, viva um dia de cada vez, vai ter um dia que vai cair toda essa harmonia, né? Essa coisa da paixão, aquela coisa explosiva, vai diminuindo, aí vai vir o que a gente chama de convivência, a convivência vai começar também a mostrar um pouco desse tédio que, infelizmente, faz parte, né? E aí que vai ser trabalhado a força de um casal, a força de um namoro, a força realmente de uma relação entre 2 pessoas. Então, estou abrindo aqui agora o canal, e é isso que eu queria deixar aqui, um pedacinho da minha experiência e também da minha percepção do texto, e vou deixar aqui, faltam 10 minutos, para que todos que quiserem fazer seus comentários, por favor, fique à vontade, para a gente daqui a pouco encerrar. Uai, cadê Murilo? Ah, que bonito. Cadê Murilo? Oi, Achei. Célio. Fique à vontade. Célio levantou a mão aí. Bom dia a todos, né? Bom dia. Só observando, tudo bem com todo mundo, né? Eu acredito muito nessa questão da alma que o Ícaro... Prazer, Ícaro. Ícaros, né? Eu não conheço, prazer. Eu acredito muito nessa questão da alma, né? Que é importante a gente conseguir uma administração entre a alma, o corpo, né? E o espírito. É difícil para os pais conseguir encontrar essa experiência do Ícaros com os filhos que vão conhecendo as experiências do mundo aí fora, né? E é de suma importância essa questão, né? Vamos dizer, dessa administração. Como que eu posso falar, gente? Fica difícil. Essa administração entre ser pai e não
e liberar os filhos para experiências que o mundo vai conduzir, sabe? O mundo está aí para nos desejar, né, nos levar, ficarmos, como se diz, sempre nessas oscilações que a vida e o mundo nos colocam, né? A vida e o mundo nos colocam nessas oscilações. Nós precisamos, nós espíritas, encontrar esse devido equilíbrio, encontrar esse devido encontro, para que a gente possa levar para o casal, levar para os pais, levar para o nosso ciclo que a gente convive, para que a gente consiga evoluir entre o corpo, a alma e o espírito. Claro que a gente é atraído sempre por questões de olhares, por questões visíveis, né? Que hoje a sexualidade ela está muito acessível. Hoje nós homens olhamos e desejamos a todo momento. Só de olhar para o lado a gente já está desejando. E o mais importante é que a gente consiga encontrar o verdadeiro equilíbrio, sabe? Não só os homens, mas as mulheres, né? Os nossos irmãos de opções sexuais. Eu não vou ficar delongando não, porque todo mundo sabe que nós já estamos evoluídos e não precisamos mais determinar algumas coisas. Mas é isso. E eu acredito que com a experiência de evolução que a gente vai vivendo entre o espiritual, a alma e o corpo, a gente vai conseguindo passar por essas paixões momentâneas da vida e nós vamos conseguindo vencer essas evoluções carnais da alma até chegar no espírito. E eu acho que é de suma importância que a gente esteja nos lares apoiando uns aos outros, para que tenha esse exemplo que a Rosana colocou do encontro de casais, né? Eu acho que temos que ter, sim, esses encontros espíritas de casais para a gente conversar e evoluir juntos, né? Respeitando a particularidade, claro, né, de cada um, que fica difícil para nós coordenar isso aí. Só um comentário, viu? Muito bom, Célio, obrigado. Sem dúvida, sua colocação ela é muito pertinente. Não temos como fugir da nossa responsabilidade, mas é igual você falou, tendo equilíbrio, tendo uma boa conexão com a realidade, porque, igual você falou, é impossível a gente não viver situações que a gente é submetido, né, a sentir desejo, atração. Somos homens, mulheres também sentem, né, cada um com as suas, né, com as suas particularidades. Mas o que é o mais bonito que você falou? O equilíbrio. O equilíbrio é a palavra que precisa ser predominada dentro de nossos pensamentos, né? Tudo com equilíbrio, tudo com responsabilidade, né? O que Emmanuel disse, ele não está em momento algum julgando você ter essa possibilidade de participar dessa situação, desde que você saiba o quanto isso pode ser difícil e impactante para você e o quanto isso pode deixar também sequelas em outras pessoas, né? As relações não precisam ser para sempre, elas têm que ser o suficiente para permitir que os outros se sintam bem e felizes naquela relação, né? Se em algum momento a relação não tiver que ir para frente, que seja realmente de maneira bem salutar, de maneira bem saudável, que as pessoas possam realmente de se desligarem nos seus afetos, mas continuar, como ele disse aqui, irmãos em Cristo. É isso aí, Célio, obrigado. Aí lá vem Murilo da palpite. Eu gosto de pensar nesse texto, quando ele fala do tédio. Hoje a gente não sabe conviver com o tédio. Na ociosidade, a gente pega um telefone e vê 50 vídeos curtos no Instagram, no WhatsApp. Com esse tanto de grupo de WhatsApp que a gente tem, quando você respira fundo, tem 50 mensagens e você está totalmente perdido. A gente não sabe lidar ainda com os vazios da nossa alma.
A gente acha que todo vazio tem que ser preenchido e não tem. Tem um livro muito lindo, não é espírita. Eu já falei dele aqui outras vezes, mas que eu acho que todo casal precisava ler, que chama Não Pise no Meu Vazio. E aí eu vou trazer um outro ponto de vista. Quando a gente fala sobre o tédio no relacionamento, gente, quem de nós nunca teve? Fica parecendo que você está casado com uma múmia, você está namorando uma múmia. E será que acontece da mesma forma no casal hétero e no casal homoafetivo? Não. E será que enquanto casa espírita, a gente está preparado para discutir relações homoafetivas? Porque, Estamos olha, aprendendo. mas porque estamos nos dando a possibilidade de tocar no assunto. Então, por exemplo, já teve casas espíritas que quando eu cheguei com o namorado meu, na época, para dar uma palestra, eu vi alguns olhares, tipo assim, meu Deus. E aí? O que importava era se eu estava namorando um homem ou se eu estava preparado para dar uma palestra. Será que o tédio acontece da mesma forma? E como casa espírita, será que a gente está pronto para tocar nesse assunto? Porque no relacionamento homoafetivo, a maturação sexual se dá depois. Porque primeiro a gente combate o preconceito da gente com a gente mesmo. Depois a gente tem medo do preconceito do outro. Depois a gente tem uma fase de lidar com a sexualidade a partir da pornografia. Para uma hora a gente ter coragem de assumir quem somos para a gente e manter relação com outra pessoa. O processo de maturação sexual, ele é muito diverso. E aí chega um médium, no processo de maturação, dentro de uma casa espírita, que ao invés de ser acolhido, é olhado com canto de olho. E aí? Que espiritismo é esse? O tédio na relação afetiva, quando a gente discute, infelizmente é diferente. Por quê? Porque hoje, gente, a gente falou da pornografia, ela é acessível com um clique. O Brasil é o país que mais consome pornografia no mundo. E como que a gente lida com o tédio dentro do relacionamento se a gente não discute isso? Como a gente para de, no tédio, recorrer à pornografia se a gente ainda acha que acompanhamento terapêutico e espiritual não podem ser mútuo? Porque a pornografia vicia. O tédio numa relação afetiva, a gente é quase que ensinado ao que, culturalmente? A relação afetiva, ela é vulgar. Você não vai ver um casamento de dois idosos, de dois homens, com o mesmo, com a mesma frequência que você vê entre um homem e uma mulher. Por quê? Será que é porque a gente não sabe lidar com os tédios ainda? Ou com a frustração? Será que a pessoa, o gay, e eu estou falando com propriedade porque eu sou, será que a gente, nesse processo de maturação, como que a gente lida com isso? A gente sabe lidar com a frustração dentro do relacionamento? Com a mesma idade que um casal hétero? Não, nós estamos em outro estágio. Às vezes, o que um casal hétero conquistou com 20 anos, nós vamos conquistar aos 40. E aí, a gente entra num conflito danado. Por quê?
A gente entra num conhecimento espiritual que confronta com a realidade que a gente vivencia. E como que a gente faz isso? Como que a gente suporta isso? Então a gente começa a repensar uma doutrina espírita que é pé no chão. Ela é vivencial. E quando Emmanuel escreve sobre tédio, ele coloca lá no último parágrafo, ele inicia assim: seja qual for o motivo em que o tédio se fundamente, eu parei na vírgula. Será que a gente já sabe em que o nosso tédio se fundamenta? Eu descobri que quando eu tenho coisa demais para fazer é que eu entro no tédio, porque eu não sei elencar prioridade, eu largo tudo e vou para o celular. Quando eu estou com a minha carência afetiva, eu morro de vontade de instalar um aplicativo de relacionamento e ficar aparecendo açougue. Ou se eu gostei ou se eu não gostei. Vocês já viram aplicativo de relacionamento? É igual açougue. Gostei dessa carne, passo para a direita. Não gostei, passo para a esquerda. E qual que é o impacto disso em mim enquanto espírito? Será que eu sou uma foto de perfil editada num aplicativo? Ou eu sou um espírito encarnado nessa encarnação com uma orientação sexual e que, enquanto espírito, essa orientação é importante para o meu amadurecimento? Será que o tédio me leva a ter relações superficiais? Ou será que o tédio é uma escola para lidar com a minha própria companhia? E ao invés de ter que suportar ao outro, eu começo a ter que suportar a mim mesmo até que eu passe a me amar. Então, em um assunto, a gente pega isso e explode em milhões de outros. Eu acho que essa é a graça do Espiritismo. De nos dar, todos os dias, novas formas de pensar. Sem querer nos colocar em caixinhas onde temos que nos moldar. Não. Nós somos espíritos em progresso, tendo Jesus por guia e modelo. Ponto. Agora, como que vai se dar esse progresso? Aí a gente tem formas demais para caminhar. E enquanto casa espírita, nós temos que pensar que quando nós temos um tarefeiro, enquanto grupo, a gente tem que ter a capacidade de escutá-lo. E pegar o julgamento e engoli-lo, se não der conta de silenciar. E aí, a partir disso, a gente entra num processo educativo. E nessa companhia cotidiana, a gente vai se educando enquanto espírito. Então, é só algumas inquietações que esse texto me trouxe para a gente discutir. Oi, Célio. Eu acho muito interessante, viu? Você vê que não é uma questão de escolha, né? É uma questão muito mais profunda de olhar para si mesmo. Eu acho que para nós, como espíritas, evoluirmos, nós precisamos sempre olhar para a gente mesmo antes de fazer qualquer coisa. A segurança tem que estar em nós. Uhum. Porque se a segurança não estiver em nós, claramente vai nos afetar qualquer olhar, qualquer coisa. O importante é que a gente tenha confiança no que a gente fala, tenta determinar, ou tenta falar ou passar a mensagem para quem quer receber a mensagem. Foi muito lindo o que você falou, é uma aula para nós que estamos em evolução aqui no corpo, né?
E eu acredito que com a nossa evolução, né, como somos seres que estamos passando por momentos culturais, por diferenças e tudo mais, nossas evoluções, nós vamos conseguindo encontrar o melhor caminho para não julgarmos a nós mesmos e nem julgarmos o próximo. Isso é uma questão de evolução pessoal mesmo. E você Eu falou uma acredito. palavra muito linda, a segurança. Uma segurança de Uau. nós mesmos. Mas a segurança de si é uma conquista também. Às vezes a gente não tem segurança de fazer uma palestra, mesmo tendo conhecimento para passar ela. Imagina a segurança em relação à sexualidade, onde a gente encontra confronto toda hora e que a gente é suscetível à insegurança. Então, a insegurança do tédio que me faz ir por caminhos duvidosos, quando eu posso ter a segurança de falar que o tédio eu posso aproveitar ele de outras formas. Então, segurança de si é conquista. Ela é progresso também. E, de verdade, eu lembro muito do Chico. Tem um caso dele que ele fala com o Emmanuel que não tem as estruturas melhores ali para poder fazer a reunião, e aí eles fazem a reunião à sombra do abacateiro, né? E aí Emmanuel fala assim, se você... Aí Chico fala assim, não sei se foi Chico ou Emmanuel, se você esperar a situação perfeita, você nunca vai começar. Por isso que quando a gente distribui o tema aqui, entre nós, às vezes dá um medo danado de falar. E Célio, prepare-se que no próximo livro eu vou passar para você também. Mas, para a gente pensar, será que é insegurança? Mas será que não pode ser uma oportunidade de angariar novas estruturas para essa confiança? Porque quando a gente sempre fala da gente. E às vezes a gente aprende a ter medo de ser quem somos. E aí tirar a carapuça e se mostrar desnudo para a internet, você tem que ter peito. Você tem que ter segurança. Então, agradeço muito, Ícaros, a exposição. Até passamos aí um pouquinho do tempo. Denise, você consegue fazer a prece para a gente? Faço. Deixa eu dar uma sentadinha aqui. Amado Mestre, Senhor, somos gratos por Sua presença em nosso dia a dia, fazendo com que possamos meditar de formas aconselhadas, seja por pessoas aqui presentes ou na parte espiritual, que possamos ter ouvidos, que possamos ter resignação, que possamos conseguir atribuir tudo isso que fazes por nós em nosso dia a dia, para que possamos ser seres melhores e capazes sempre de ajudar o próximo, como possamos fazer conosco mesmo. Abençoa cada lar desses nossos amigos, aqueles que estão em momentos de necessidade, aqueles que se encontram perdidos, que possam todos encontrar a paz e a luz necessária à sua caminhada. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Assim seja. Assim seja. Meus irmãos, vou parar a gravação. Agradeço demais a cada um.